o nome do Senhor. Aquele que fez uma promessa que ia vir buscar a tua igreja, e para dar certeza que ele viria, ele deixou o Espírito Santo como garantia, como certeza da salvação. Então muitos, não sabendo, estão rejeitando a salvação, estão trocando o banquete celestial eterno com esses banquetes, essas migalhas deste mundo. Por isso não confunda, meu amado e minha amada, porque Cristo, Ele não veio para te dar o melhor dessa terra. Isso não está escrito. Porque o Evangelho, que por eles, pelos profetas e pelos apóstolos foram pregados, é um Evangelho de salvação. É um Evangelho que traz ao arrependimento. O Evangelho que está sendo pregado hoje é um Evangelho de barganha. É um Evangelho que não tem poder para transformar o homem, para o homem se converter e servir verdadeiramente ao Senhor. Por isso que quando os profetas chegou aqui nessa terra para anunciar o Evangelho, eles foram mortos. A maioria dos profetas, eles não morreram de velhice, eles não morreram de doença, foram assassinados. Assim como está escrito no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, que o Senhor, Ele enviou servos. Primeiro Ele cercou a vinha. A vinha significa Israel, o povo de Deus, e entregou essa vinha aos sacerdotes, aos reis. E disse: eu vou visitar essa vinha, eu vou ver se realmente o povo qual eu entreguei essa vinha, ele fez essa vinha produzir fruto. Aí ele enviou servos, os profetas. Enviou um, açoitaram, despediram, não aceitaram a pregação do Evangelho, exigindo fruto daquela nação, exigindo conversão, exigindo obras verdadeiras. Enviou outros profetas, prenderam, açoitaram, mataram, e por fim o Senhor da vinha, o Senhor de Israel, da nação de Israel, disse: vou enviar meu filho. Ele, sabendo que é meu filho, que a herança é dele, certamente vai dar ouvido para o meu filho. E enviou seu filho. O dono da vinha enviou seu filho. Só que eles mataram também. Porque aquele povo, aquela nação de Israel, ela não estava preocupada com a palavra do Senhor. Eles não estavam preocupados com a verdade. O que eles queriam era os primeiros assentos nas sinagogas, as primeiras cadeiras lá no templo, ser chamado de rabis, ser ovacionados: ó mestre. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado,
Não foi para condenar o mundo. Não foi para julgar o mundo. Porque ele veio como um cordeiro. Ele veio para a salvação, não só de Israel, mas de todas as nações que invocar teu nome. Olha que maravilha. O Pai manifestou através do Filho, dando não somente a Israel, mas todas as nações, a oportunidade de arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, para que seja salvo. Salvo do quê? Deste mundo. Aí ele manifestou em carne o verbo que estava com o Pai, o verbo que era o Pai, se manifestou em carne no nosso meio, anunciou a palavra do Pai, que diz: a palavra que eu vos prego não é minha, é do meu Pai. Pela mesma palavra que eu vos prego, examina se eu falo de mim mesmo ou se eu falo daquele que me enviou. Então ele falava do Pai. E chegou para aquele povo, manifestou aquele Messias que aquele povo esperava, aquele Messias que o povo desejava. E Cristo falou para os apóstolos: se vocês soubessem que aqueles homens desejavam o que vocês veem, o que vocês ouvem, vocês não têm noção o que vocês estão vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos. Era para aquela geração se prostrar diante de Cristo e falar: esse é o meu Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, bendito este que vem em nome do Senhor. Não, sabe o que eles falaram? Maldito este que vem em nome do Senhor. Quando Pilatos, interrogando aquele povo, disse: vocês vão crucificar os seus reis, o seu rei? Ele disse: não, nós temos um rei, César. E ele lavou as mãos e disse: que o sangue desse justo caia sobre vós e vossos filhos. Que caia, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Agora o que esse povo não está entendendo é que esse povo estão se espelhando em um Israel, e um Israel que foi amaldiçoado, em um Israel que não aceitou o Senhor da glória, que até hoje é um povo maldito. Eles mesmos que se amaldiçoaram. Aí eu vejo igrejas fazendo caravanas para Israel, caravana para Jerusalém. Gente, não é mais um lugar santo. Deus, ele habita nos verdadeiros adoradores, que assim adoram o Pai, Espírito e verdade. Para de se espelhar em um povo, para de se espelhar na nação. Espelha em Cristo, espelha nos apóstolos, nos profetas. Leia as Escrituras, através da profecia que eles falam, todos os profetas, o Espírito de Cristo falou todos os profetas. Israel está espalhado em todos os confins da terra. Israel é o povo de Deus escolhido, é o povo que não escolhe mais nem por sangue nem por carne, agora é pela fé. Você que aceitar o nome de Yeshua, aceitar o nome de Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna Israel espiritual. Não é uma placa que liga você ao Criador, porque na época de Cristo não tinha placa. A igreja de Cristo não tem nome. Se os homens colocam, é porque é deles, não tem nada a ver com a de Cristo. A de Cristo é um povo santo, é um povo separado, é um povo que são zelosos de boas obras, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O servo do Senhor você conhece, pelo vestir, pelo andar, pelo falar, pelo proceder. Hoje as pessoas falam que amam Deus, mas pelas obras nega que Ele é seu Deus. Se Deus ele é santo, você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Se Deus ele é justo, você também tem que ser justo. Porque a semente de Deus que habita em você, ela é santa. Ela é justa. Pessoas que praticam o pecado como se estivesse bebendo água, é normal.
Se Cristo veio aqui, lá em 1 João 3:8, se Cristo veio aqui para desfazer as obras do diabo, que é o pecado, e por que você ainda está no pecado? Por que você ainda está nas práticas das obras do diabo? Pessoas que se aderem a placas, seguem pastores mercenários, seguem homens que não têm zelo pela palavra de Deus, homens mentirosos, enganadores, que não pregam a verdade, que não falam para você que você agora tem um livre acesso ao Pai, o véu foi rasgado, você já foi comprado, você pertence ao nosso Senhor, você já foi selado com o Espírito de Deus. Eles não pregam para você que a redenção da alma é carisma. Não existe nada neste mundo que compra uma alma. O valor de uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas o sangue de Cristo, que é mais do que ouro e prata corruptível, este sangue precioso te comprou, te pagou esse preço. Morreu na cruz por você, foi condenado no teu lugar, dando o lugar dele de salvação, para que você tivesse agora tempo para se arrepender. Não é você fazer parte de uma placa, não é você dar 10% para o seu pastor, não é você ser religioso, não é você fazer parte de uma denominação que você é salvo, não, meu amado. Aqueles apóstolos foram todos tirados dos templos, foram todos expulsos do templo, o templo foi destruído, e agora? Como é que eles fez? Porque tinha que se cumprir João 2, derruba esse templo e em 3 dias edificarei. Cristo já edificou o templo não é esse templo de pedra, é o corpo dele, os salvos, os santos, os que estão edificados em teu nome, e que em qualquer lugar do planeta Terra invoca teu nome. Quer fazer parte de uma denominação? Faça. Não é pecado você fazer parte de uma denominação, mas contando que você seja santo em toda a sua maneira de viver. Está lá no templo, é igual um canarinho cantando, louvando e tudo mais. Aí chega em casa, vai assistir novela, vai assistir jogo, vai assistir Netflix. Mas que crente é esse? Você é o quê? Um crente aventureiro? Que adora Deus só em 2 horas? E as outras 22 horas, você faz o quê? O diabo? Ah, irmão, mas eu não consigo, irmão, ser santo. Mas a Escritura fala, seja santo, porque o vosso Deus é santo. Como está escrito lá em Levítico 11 e Levítico 19. E Pedro vai citar, seja santo porque o vosso Deus é santo, seja santo em toda a sua maneira de viver. Você está onde? Está na rua? Você é crente. E convertido ainda. Porque não é só crer no nome do Senhor Jesus. Tem que ser convertido. Aquelas obras que você praticava para você, aquelas obras que você fazia segundo a carne, você não faz mais, porque você agora é convertido. Você agora tem uma semente do Deus vivo habitando em você. Então você é transformado. A conversão é quando você vivia segundo o conceito desse mundo. É quando você andava a favor do mundo. Hoje você converteu. Você agora está contra o mundo. É igual Cristo fala, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, Cristo venceu o mundo. O mundo é o nosso inimigo. Mas acontece que a igreja está associando ao mundo, está associando à política, está associando a futebol, está associando as coisas deste mundo. Porque ser crente, Tiago também fala, você crê que existe um só Deus? Faz bem, o diabo também crê, os demônios creem e estremecem. Porque é um povo que está sendo idólatra de homens, sendo idólatra de templos feitos por mão de homens, sendo que a Escritura todinha fala que Deus não habita lá. Aí você tema, não, Deus está lá, Deus não está lá, Deus habita em você. Isso de ignorância, é você que está levando Deus. Foi para isso que Cristo foi manifestou nessa terra.
para abrir o acesso diretamente ao Pai. Você não precisa mais de um véu, você não precisa mais de um sacerdote homem para interceder por você. O sacerdote homem, primeiramente, ele intercedia pelos seus pecados, depois pelos nossos. Agora não, agora nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, que intercede por nós, e ele agora é eterno. O problema desse povo é que esse povo olha para o homem fez um milagre, o homem é homem de Deus, isso aqui segue o homem. Muitas pessoas veem a gente pregando o evangelho e falam, nossa irmão, que maravilha, meu amado, é o Deus que está me usando. Esquece eu sou falho, eu posso cair. Ainda que a minha vida esteja consertada, ainda que a minha vida está de acordo com a Escritura, eu estou andando segundo a reta justiça, praticando a justiça, afastando das coisas maus, afastando do pecado, da iniquidade, sendo zeloso de boas obras. Ainda que eu sou assim, mas eu também sou falho, eu posso cair. Então esquece vai para a Escritura, busca o Espírito de Deus, para de estar confiando a sua fé em homens. Paulo fala, a minha pregação e a minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria de homens, para que a vossa fé não fosse apoiada em homens, mas em Deus. Hoje que a gente vê essa divisão, uns falam, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, eu sou da Mundial. Já existia isso aí na época de Paulo. Tinha uns que falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. E Paulo fala, não! Foi Paulo que morreu por vocês, foi Cefas que morreu por vocês. Então, você tem que ser de Cristo, tem que ser de Cristo. Ainda que você frequenta alguma denominação, você fala, eu sou de Cristo. Porque se a denominação, ela falhar, se a denominação, por exemplo, se corromper, você continua de pé. Aí fica associando a religião se torna corrupta, a política está no meio, e você também se torna corrupto, porque você é cúmplice. É por isso que o Evangelho, Cristo falando lá em Apocalipse 18, ele fala, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. O Evangelho não é você permanecer onde tem erro. O Evangelho é você sair de lá e ir para Cristo, que é perfeito. Foi Ele que deu a vida por você. Não foi nenhuma denominação, não foi nenhuma religião. O que adianta você frequentar a religião, mas você não muda? O caráter é o mesmo. Não tem amor para com os bons. Paga mal com mal. Nós temos que imitar Cristo. Cristo é um modelo de filho, é um modelo de sacerdote, que não se corrompeu, engano nenhum saiu da sua boca. Aí o povo fica ovacionando homens mortais, homens igual a nós, homens que não têm poder para nada. Assim como Israel, que esperava o Messias, que esperava o Hamashia deles, quando ele chegou, manifestou, eles não conheceram. Assim também será essa igreja, no dia que Cristo manifestar nos céus, para buscar teu povo. Essa igreja de hoje não vai conhecer ele, porque está pregando outra doutrina. A doutrina não é essa. A doutrina é arrependei-vos, convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Aí a igreja evangélica prega contra a idolatria do catolicismo, mas é idólatra do futebol, mas é idólatra do templo. Adiantou o quê? E que hipocrisia que é essa? Quando Cristo fala, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Com a mesma medida com que você julgar, tu serás julgado. Você fala que o católico é idólatra, e você também é idólatra. Você também vai ser medido. Então o julgamento, Cristo não proíbe. Ele fala, primeiramente, hipócrita, tira a trave que está no teu olho, tira o teu pecado, se consagra, se santifica. Aí depois você vai tirar a trave que está no olho do teu irmão. Agora você pode julgar teu irmão, se você tiver consertado. Irmão, a Escritura fala que não é para julgar. Onde é que está escrito isso?
A sua alma está sendo condenada ao lago de fogo e você não faz nada. Essa alma sua houve uma morte terrível na cruz para salvar você. Sabe o que você está fazendo? Entregando sua alma para o diabo. Focando nas coisas deste mundo, igual o povo de Israel, igual os judeus fizeram. Aí vocês acham que o evangelho que nós estamos pregando é duro? Paulo entrou dentro da sinagoga e falou: vocês mataram Yeshua, vocês crucificaram o Senhor da glória. Foi preso, foi açoitado e foi degolado por causa disso. João Batista, ele denunciou o pecado de Herodes, que estava em adultério. Foi morto, foi degolado por causa disso. Aí você acha que o evangelho que eu estou pregando é duro? Cristo, no meio dos fariseus hipócritas, ele diz: nós temos por pai Abraão. Cristo falou: vocês têm por pai é o diabo, é a ele que vocês querem satisfazer. Eles queriam matar Cristo, mas não era a hora de matar Cristo. Mas eles conseguiram. Que evangelho é esse que está sendo pregado dentro da denominação? Que esse povo não se transforma, que esse povo não se converte, que esse povo continua mudando, esse povo continua andando na carne. A Escritura fala que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Será que você tirou isso da Escritura? Por isso que Paulo fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quem anda segundo a carne, existe condenação. Porque o homem de Deus não pode zombar. O que o homem plantar, ele vai colher. Que sempre falava todos os Tiago diz: não ameis o mundo e nem nada que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esses crentes hoje são amantes do mundo. Ele está dizendo que Deus está nele. Blasfêmia, está blasfemando. Se você diz que você é crente, você carrega o nome. E se você carrega esse nome é santo que está em você. Você não pode, de maneira nenhuma, carregar esse nome em vão. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que saber que você representa um Deus vivo, um Deus santo. Você dá 10% do seu salário para a denominação, dizendo que é dízimo. Da onde é que você tirou isso? Da onde você tirou isso? Esse dízimo sempre foi alimento. O povo está te enganando. Sabe por que está te enganando? Porque você não lê Bíblia. Perdoa que é a expressão, mas bem feito. Porque Cristo fala, através do profeta Oséias: meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Não quer ler Bíblia? Não quer buscar no Espírito? É enganado. Por isso que a Escritura fala que, por você não querer receber o amor da verdade para ser salvo, Deus envia a operação do erro, para que creia na mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses 2. Ah, irmão, mas o homem fez milagre. Cristo fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que falam Senhor, Senhor, eu fiz milagre em teu nome, eu fiz prodígio em teu nome. Mas se não fazer a vontade do meu Pai, vai perecer, vai ser jogado no lago de fogo. Cristo vai falar abertamente: não te conheço. Aí os homens fazendo milagres e prodígios de mentiras. Por que é de mentira? Você viu um aleijado andar? Você viu um cego ver? Tem certeza? Porque aquela igreja primitiva, ela falava, o poder do céu descia. Porque eles tinham a unção, eles tinham o poder de Deus. O de hoje tem o dinheiro, tem o ouro e a prata. Pedro fala: nem ouro nem prata nós não temos, porque ele obedeceu ao evangelho de Cristo, que diz que não é para possuir nem ouro e nem prata. A igreja de hoje tem ouro, tem prata, é rica. E cadê o levante e ande? Cadê? Cadê a conversão do irmão? Aí fica nessa hipocrisia: ah, eu aceito Jesus, amanhã está lá no boteco bebendo. O que é isso? Que conversão que é essa?
Eu já vi pessoas pregando o evangelho para pessoas e dizendo, aceita Jesus, aceita Jesus. Aí no outro dia estava lá no boteco. O que é isso? Que aceitar Jesus é isso? Você tem que aceitar o evangelho da cruz. Você tem que aceitar a renúncia. Tem que aceitar abandonar seu pecado. Viver em espírito. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz, criatura. Para você ter vida boa aqui nessa terra. Quer ter vida boa? Trabalha, economize, ótimo, maravilha. Mas não fica colocando Deus nesse meio, não. Porque Cristo fala, vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino dos céus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Reino dos céus. Porque Jesus, ele fala lá para Pilatos, ele fala lá em 18:36 de João, ele diz, se meu reino fosse daqui, eu pediria meu servo para que me livrasse dessa hora, mas meu reino não é daqui. Por isso que todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Cristo diz para os fariseus, vocês é daqui, vocês são de baixo, eu não, eu sou de cima. Vocês é da terra, eu sou do céu. Aí você fala, irmão, mas é só Cristo que é do céu, nós somos... Não, Cristo fala para a tua igreja, Pai, santifica o teu discípulo na tua palavra, a tua palavra é a verdade, Pai, não só esses que estão comigo, mas todos aqueles que hão de crer em mim, por causa da tua palavra, João 17, porque eles não são do mundo, Pai, como do mundo eu não sou. Ó, Cristo testificando da igreja. Porque se eles fossem do mundo, Pai, o mundo amaria o que era seu, mas antes o mundo o odiou. Porque o mundo é o nosso inimigo. O reino deste mundo é de Satanás. Satanás ofereceu para Jesus, se você prostrar e me adorar, Satanás falou, tu és filho de Deus, então pega essa pedra, transforma em pão. E Satanás querendo enganar Jesus, e querendo fazer com que Jesus, por exemplo, caísse na tentação, fazer com que Jesus tentasse o Pai. Porque Cristo não precisa provar que ele é pai, que ele é filho de Deus, ele já é, não precisa provar. Como Satanás não conseguiu fazer Cristo tentar Deus, pecar contra o Pai, Satanás falou agora, se você prostrar e me adorar, te darei todos esses reinos da terra, toda essa glória é meu, eu dou a quem eu quero. Será que você não percebeu que seu líder religioso se prostrou diante de Satanás e adquiriu os reinos deste mundo? Será que você não percebeu que a Escritura fala que Deus não faz acepções de pessoas, Deus não enriquece uns e empobrece outros? Se a igreja de Deus, ela busca Deus, ou ele enriquece todos, ou todos ficam pobres. Que igreja é essa? Só os seus pastores que ficam ricos? Só os seus líderes que ficam ricos? Será que você não entendeu que você está adorando é um Deus desse século? Cristo mesmo fala, vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, vem e não tem nada comigo. Porque a Escritura fala que Deus ele é luz, não há trevas nenhuma nele. Por isso que essa geração, ela não conhece Jesus, não conhece Jesus. Gente, Jesus ele era judeu. Ele era da tribo de Judá. Jesus não comia carne de porco. Você entendeu? Jesus não comia carne de porco. Ele mesmo fala para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Cristo era judeu. Cristo fala que ele veio para cumprir tudo que estava escrito na Torá, nos Salmos e nos profetas. Ele tinha que cumprir. Cumprir não é anular, é cumprir o que está escrito sobre ele. Então se ele veio para cumprir, ele veio para cumprir Levítico 11 e Deuteronômio 14, que carne de porco é carne imunda. Você está imitando quem? Cristo é o seu pastor. Você está imitando quem? Os apóstolos que também eram judeus, que não comiam carne de porco? Ou você está imitando esses mercenários de hoje? Como é que quer andar em santidade? Comer abominação?
Para você ter uma prova que porcos são animais imundos, quando Cristo expulsou aqueles demônios, aquela legião do Gadareno, ele foi para onde aqueles demônios? Para os porcos, porque são carne imunda. Você pode ver que aquele Gadareno, ele estava imundo, recebeu aqueles demônios, saiu dele, foi para outra carne imunda, os porcos, porque os Gadarenos foram santificados com Cristo. Que sentido tem Cristo expulsar aquela legião ir para porcos? Por que não foi para ovelhas? Por que não foi para os bois? Foi justamente para os porcos. Por isso que Pedro fala que a porca, ela volta para a lama, volta para o despojo da lama. Sabe por quê? Porque a porca, ela não se converte, é animal imundo. Se nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, então nós temos que santificar também na alimentação. Como é que nós vamos representar Yeshua, judeu, nascido da tribo de Judá, nascido lá em Belém, que não alimentava de nada imundo, como é que nós vamos imitar ele? É por isso que aquele judeu não conheceu ele. Porque aquele judeu já estava se tornando imundo, já estava se contaminando com o mundo, estava associando a política, estava associando ao sal dos céus, que não cria em anjo, não cria em ressurreição. Quando Cristo veio que é santo, eles não reconheceram. Se o próprio Cristo diz que coisa imunda não entra na Nova Jerusalém, então larga as coisas imundas. Cristo veio para desfazer o pecado deste mundo, que é as obras do diabo. Comer carne de porco é pecado. Eu sei que muitos crentes vão escandalizar, mas se você está imitando Cristo, se você acha que Cristo comia carne de porco, é só você ler Levítico 11 e também Deuteronômio 14, lá está a lista dos animais que não pode comer, animais que são imundos. Se você não é crente, tudo bem, você não carrega esse nome, tranquilo, fique em paz. Mas a partir do momento que você fala, eu sou crente, agora você carrega o nome. E a Escritura fala que você não pode carregar esse nome em vão. Você acha que Jesus era o quê? Romano? Você acha que Maria era o quê? Romana? Você acha que Maria desobedeceu os mandamentos do Senhor? Você acha que Maria mandou fazer imagem de cultura dela? Você acha que Maria mandou fazer procissão em homenagem a ela? Nunca! Ela era judia, ela guardava os mandamentos de Deus. Porque ela mesmo diz para o anjo lá na presença do Senhor, ela fala: cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. E na palavra do Senhor lá está escrito: não farás para ti imagem de escultura de nada que há nos céus, de nada que há na terra e de nada que há nas águas debaixo da terra. Isso é mandamento. Aí você acha que Maria descumpriu esse mandamento do Senhor? Você acha que Maria ia ser condenada se ela estava com o Salvador, se ela andava diretamente com Cristo? Você acha que ela não guardava as palavras do Senhor? E Cristo fala: aquele que me ama guarda meus mandamentos, da mesma forma que eu guardo os mandamentos do meu Pai. Cristo também guardava os mandamentos do Pai. Que igreja é essa? Que crê em Jesus Cristo, mas não crê nos mandamentos, não crê na palavra? Os judeus crêem na lei, crêem na palavra, mas não crêem em Cristo. A igreja de hoje crê em Cristo, mas não crê na palavra. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito creem em Cristo e também crêem na palavra. Porque Paulo fala que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada.
Agora não confunda a inspiração para aquela época para a época de hoje. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. O que foi anulado foi aquela lição do Velho Testamento. Sacrifício não precisa mais. Circuncisão não precisa mais. Todos aqueles mandamentos que consistiam em ordenância, prática de dízimo que tinha que ser obrigatório, circuncisão que tinha que ser obrigatório, e ao tempo que era obrigatório uma vez por ano, e o dízimo era uma vez por ano, essa prática não existe mais. Porque nós estamos agora debaixo do amor. Você faz agora por amor. O que é por amor? Não é você dar 10% do seu salário, não. Isso não é amor, isso é obrigação. Amor é quando você escolhe no teu coração. Essa semana ou esse mês eu vou tirar 20%, 40%, 1% ou nada. E eu vou dar para o necessitado. A Escritura não manda você dar para nenhum sistema religioso. Paulo não fazia coleta para ele. As coletas que Paulo fazia eram para os pobres, para os necessitados de Jerusalém, para os pobres da Judéia, para os pobres de Roma. Paulo não fazia coleta para ele, porque Paulo trabalhava. Bora imitar Paulo, vamos trabalhar, pastor? Bora imitar Paulo? Bora imitar Cristo, pastor? Bora? Você ajudou tesouro na terra? Cristo fala, agora vende tudo que você tem, dá para os pobres. Depois você vem e me segue, aí você terá um tesouro nos céus. Vira ateu na hora, porque não dá crédito para a palavra de Cristo. Está pregando a doutrina da onde? Qual foi os apóstolos que pregou essa doutrina? Porque Paulo fala, se vier alguém e pregar outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é louco, delira acerca de questão, não sabe de nada. Qual a palavra de Cristo que mandou o homem construir templo? Qual é a palavra de Cristo que mandou o homem arrecadar dinheiro? Onde é que está escrito isso? É só mostrar na Bíblia. Aí muitas pessoas ficam com raiva da gente porque a gente está falando a verdade. É igual Paulo fala para a igreja de Gálatas 4. Eu fiz inimigos seus falando a verdade para vocês? Então quer dizer que as palavras dos apóstolos não valem nada, as palavras de Cristo não valem nada, dos profetas não valem nada, quem vale é dos pastores de hoje. E esses pastores estão seguindo o quê? Quem? Qual é a base para esses homens falar que eles estão seguindo alguém? Qual é a base? Porque Paulo, qual esse povo fala? O povo fala, Paulo para cá, Paulo não sei o quê, Paulo nosso apóstolo, mas Paulo falou que Deus não habita em ter feito mão de homens. Não está pregando outro Paulo, não? O Paulo da Escritura, lá em Atos 17, fala que Deus não é servido por mão de homens, como se Deus necessitasse de alguma coisa. Será que não está pregando outro Paulo, não? O dia que esse povo acordar e ele saber que a igreja é o corpo de Cristo, que são os salvos, os santificados, os que praticam boas obras, esse império acaba na hora, essa máfia desse sistema religioso acaba na hora. Fica esses doutores da lei, andando de gravata, paletó, e sapato chique, chegando de carrão, o pastor está prosperando, é que tem a ver com Cristo isso aí? Se o próprio Cristo fala que as aves do céu tinham seus ninhos, as raposas tinham seus covis, o filho do homem que sou eu não tenho onde reclinar a cabeça, Cristo não tinha nada. Ao contrário do diabo, porque o diabo tinha, porque ele ofereceu para Jesus. Lá em Lucas 4 e Mateus 4, o diabo fala, se você prostrar e me adorar, darei toda essa riqueza, toda essa glória deste mundo, é meu, eu dou a quem eu quero. Agora você entendeu, né? Para quem que o dono da Universal se prostrou, né? Quem que ele adora, né? 10 bilhões, 10 bilhões
você fala que esse homem é de Deus. Aí pobres passando necessidade. O que é que um homem quer com 10 bilhões? Aí você fala que um mercenário desse representa Cristo. Será que você é mais cego do que um homem desse? Como é que ele vai representar Cristo, se Cristo não tinha nada desse mundo? Se ele fala que o reino dele não é daqui, se ele fala que ele não recebe glória de homens, se ele fala para o jovem rico fala assim, o que é que eu faço para mim herdar a vida eterna? Cristo fala, você quer ser perfeito? Você quer entrar nos céus? Quer? Vende tudo que você tem, dono dos impérios, dá para os pobres. E agora você vem e me segue. Até hoje eles não venderam e também não estão seguindo Cristo. Porque João 10, Cristo fala, eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim é o verdadeiro pastor, apacenta o verdadeiro rebanho. Mas aquele que não entrar por mim e entrar por outro lado é ladrão, é mercenário, é salteador. É Cristo que está denunciando, não é eu não. Aí vocês acham que esses homens, eles entraram pela porta. Vocês acham que Cristo permitiu que esses homens juntaram o império nessa terra. Vocês acham isso? Aí os pobres padecendo, os pobres passando necessidade. E esse homem com bilhões na conta, fora os patrimônios. Aí o povo segue, Porque Cristo fala, se eu viesse no meu próprio nome, vocês me receberiam. Mas como eu vim em nome do meu Pai, aí vocês não me recebem. Você acha que esses homens estavam em nome de Cristo? Não, só estava usando o nome dele. É como está escrito lá em Isaías 4. Você sabe o que está escrito em Isaías 4? Uma profecia para a igreja apóstata de hoje. Está escrito, naquele dia, 7 mulheres, que simboliza 7 igrejas prostitutas, tomarão o nome de um homem. Isaías 4. Exatamente, olha. E dirão, nós não queremos comer do seu pão, ou seja, não vai se prostrar diante de Deus, não vai se humilhar, porque a Escritura fala, pão nosso, cada dia nos dai hoje, ou seja, todo dia você pede pão. Ela fala, não, nós comeremos do nosso próprio pão, e nós vestiremos da nossa própria veste. Você sabe o que é a veste? Doutrina. Você sabe o que eles querem? A doutrina deles, não quer a doutrina de Cristo. Você sabe o que essas igrejas de hoje querem? Só o nome de Jesus. Porque é o nome dele, as pessoas pensam, pronto, é o nome dele que está ali. Mas é só o nome. Cadê as obras? Cadê as práticas? Cadê a adoração em espírito e em verdade? Cadê a renúncia? Cadê a entrega ao Senhor? Cadê a transformação? Cadê a conversão? Porque o Pai, quando mandou o Filho aqui na terra, ele veio para cobrar de Israel frutos, veio para cobrar de Israel obras, não achou. Da mesma forma, Cristo, quando vier, ele vai também requerer as obras, vai requerer os frutos, vai requerer os dons, os talentos que nós recebemos. O que você fez com o teu talento? Vendeu? O que você fez com o teu dom? Enterrou? Porque os apóstolos receberam seus dons e eles foram para a rua, eles foram dar a cara a tapa, eles foram mortos, foram presos, foram perseguidos, arrastados, foram cortados no meio, mas eles foram para a rua pregar o evangelho verdadeiro. Morreram. Ou vocês acham que os apóstolos morreram de doença? Você acha que os apóstolos morreram de velhice? Não.
Aqueles homens eram jogados nos coliseus. Para você que não conhece Coliseu, lá em Roma, Coliseu é onde é colocado os leões. Aqueles homens eram jogados nos coliseus vivos. Os discípulos, os seus filhos, as suas mulheres. Aqueles homens eram comidos vivos. Mas eles não renunciaram ao nome de Cristo. Morreram, mas foi fiel. Porque Cristo fala: se vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você é crente? Você vai ser provado. Pode ficar tranquilo. Porque aquela igreja de Atos, aquela igreja passava uma provação tão grande, que aquele povo andava, por exemplo, nas casas, escondido até receber o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, aí o poder desceu. Aí aqueles homens pregavam e enfiavam a mão na cara de governadores, igual Paulo fez. Enfiava a mão na cara daquele sumo sacerdote. Dizia: arrependei-vos, convertei-vos. Porque você acha que aquele judeu era convertido? Você acha que aquele Israel de hoje lá é convertido? Guerreando, matando criança? Se Cristo deu a vida pelas crianças, se Cristo deu a vida por nós, aí aquele Israel matando as crianças, e você acha que ela representa Deus? Se o próprio Cristo fala que ele não veio, aquele discípulo falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, já que Samaria não recebeu nós, vamos fazer o fogo descer do céu e consumir a cidade de Samaria? Vamos, Senhor. Deus falou assim: oh, meus amados, pelo amor de Deus, não sabeis de que espírito vocês sois? Não sabeis vós que eu vim para salvar as almas e não para matar? Aí Israel está matando e representa Cristo. Dá para entender porque essa igreja gosta desse Israel terreno, porque também é mundana. Quem representa Cristo é homem santo, é homem separado, é homem que não tem ligação com esse mundo, é homem que tem nojo de política, que tem nojo de futebol, que tem nojo dessas práticas mundanas. Homens que não têm palavra torpe, que não falam palavrão. Homens que se santificam, que ora, jejua. Esse representa Cristo. O povo está acostumado a achar que esses homens que são donos desses templos, desses mega templos, dessas casas de câmbio, acha que representa Deus como criatura. Quando Cristo veio nessa terra, essa raça de vivos já estava na terra. Esse povo já estava no sacerdócio, já estava lá como escriba, já estava lá como fariseus, hipócritas. Essa raça, ela não parou, ela continua multiplicando na terra. Aí fica seguindo homens, pastores, no segundo casamento. Segundo casamento é pecado, é adultério. Os apóstolos, Cristo falou: se você casar com uma mulher repudiada, com uma mulher divorciada, você comete adultério. Paulo fala: enquanto o marido estiver vivo, você será adúltera se for de outro marido. Porque enquanto o marido estiver vivo, você está ligado a ele. A Escritura fala: o que Deus uniu, o homem nenhum separa. Aí fica homens usando o texto isolado, dizendo: mas se a mulher está aí, eu posso largar ela. Isso não existe na Escritura. O que existe lá é em caso de prostituição, ou seja, Deus ainda não ligou. Em caso de adultério, você perdoa, ué. Cristo te perdoou. Você é um miserável, eu sou um miserável pecador. Cristo me perdoou. Você não pode perdoar sua esposa? Você não pode perdoar seu esposo? Aí Paulo vai falar em Romanos 7: mas se eu não conseguir ficar com ela, 1 Coríntios 7, perdão, se eu não conseguir ficar com ela, então fique só.
ou que reconcilie. Lá não existe brecha para você largar uma mulher e casar com outra. Que bagunça que é essa? O fariseu falou, mas Moisés permitiu nós dar a carta de divórcio, Jesus. Jesus falou assim, Moisés foi por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Porque o que Deus uniu é uma só carne. Homem nenhum separa, só a morte separa. Fica seguindo seu líder religioso. Fica seguindo essas raças de cobras, que eles não têm salvação, e muito menos você que está seguindo ele. Lá em 146 de Salmos, o salmista Davi diz, não andeis com príncipes e nem com filhos de homens que não têm salvação. E o selo da salvação, a garantia de que você sabe que aquela pessoa é salva, é frutos, não é dons, não é milagres, prodígios e sinais. Isso não define o caráter do homem. O que define o caráter do homem é frutos, mudança de caráter, transformação. Porque a Escritura fala, Paulo fala, eu não envergonho do evangelho que prego, 1,17 de Romano, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o evangelho é poder, e você crê no evangelho, você foi transformado, você foi mudado, você nasceu de novo, você agora nasceu do Espírito. Ou não? Se você nasceu do Espírito, agora existe um Espírito que vai te guiar. João 14:26, Cristo diz que o Espírito Santo, quando vier, ele vai te ensinar todas as coisas. Ah, irmão, mas o Espírito vai usar o homem, então dá honra para o Espírito, esquece o homem. Irmão, mas Deus te usou, foi Deus que me usou. Vai para Deus, segue a tua palavra, esquece eu, criatura. O povo já nasce com essa tendência de ficar bajulando o homem, de ficar idolatrando o homem, se postando diante de homem. Mortal igual você. Eu sou mortal igual você. Eu tive talentos. Para mim, pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim também se não pregar o evangelho. Porque tudo que eu estou pregando para você, está escrito, está registrado. E o que as denominações pregam para você, não está escrito nem no gibi. Paulo chama de malditos aqueles que pregam outro evangelho. Paulo chama de loucos que está delirando, que pregou outra doutrina que Cristo não pregou. O evangelho é um só, a igreja é uma só, o corpo de Cristo. Não é que Cristo é dono da igreja, não. Cristo ele é a própria igreja, como cabeça e corpo que somos nós. Se essas igrejas representam Cristo, então por que em Atos 2,47 ela fala, e acrescentava Deus à igreja os que iam ser salvos? A igreja já existia, e não tem nome. Quando o homem coloca nome, deixou de ser igreja, é empresa, tem CNPJ, arrecada dinheiro. Tem nada a ver com Cristo, nada a ver. Porque Cristo ele veio aqui justamente para livrar você desse mundo, para tirar a sua cabeça dessa terra. Para de estar seguindo homens que não têm salvação. Para de estar seguindo homens que não têm desejo, não têm prazer na lei do Senhor. Para estar seguindo homens dizendo que a lei foi anulada. A lei não foi anulada. Cristo diz em Mateus 5 que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir o que está escrito dele. A lei continua.
Cristo, pelo contrário, Cristo amplia a lei ainda, Cristo ainda complica a lei. Cristo ainda fala: lembra que foi dito aos antigos? O homem que for pego na cama com uma mulher adulterando, e será réu do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo, só de você olhar com a intenção de desejá-la no teu coração, você já cometeu adultério. Cristo ampliou a lei, complicou mais ainda, porque agora o Espírito foi derramado, não tem desculpa. O pecado não é só você praticar, meu amado, é a intenção. O pecado de roubar não é você roubar uma bicicleta, é só de você ter a intenção de roubar ela. Pode pedir perdão, você pecou. O pecado da idolatria não é você se prostrar diante de uma escultura. Lá na escritura também fala, em Efésios, olha para tu ver, Efésios 5 e Colossenses 3:5, lá fala que a avareza, amor ao dinheiro, também é idolatria. Aí muitos amantes desse mundo, amantes de dinheiro, não conseguem viver sem dinheiro, parece que andam morrendo por dinheiro, aí vai lá e pega contra a idolatria do catolicismo. Hipocrisia que é essa? Se o próprio Cristo fala que não é para juntar tesouro na terra, justamente para isso, para você não se apegar, para você não ser idólatra do dinheiro. Porque Cristo fala: aonde tiver o teu tesouro, o teu dinheiro, o teu patrimônio, os teus bilhões, né, universal? Aí vai estar teu coração. Então não se engane. Cristo, a Escritura fala que Cristo, ele era rico. Rico aonde? De glória. Ele estava com a glória do Pai. Ele estava com o Pai desde o princípio. Essa glória, esse poder, essa riqueza que ele tinha com o Pai, ele desfez dela. Ele era rico para com Deus, mas se fez pobre para que nós fôssemos ricos na fé. Lê a Escritura, lê a Escritura. Paulo fala que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, é apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se a Escritura te torna perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, o que é que você quer com o homem? O que é que você quer com o líder? Se a própria Escritura te torna perfeito, o seu líder é melhor do que você? Ele recebeu um som melhor do que você? O Espírito foi derramado sobre toda a carne, criatura. Joel 2 se cumpriu em Atos 2. Quando Pedro estava pregando o evangelho lá no Cornélio, as pessoas aceitaram a palavra e o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. É só você aceitar a palavra em todo o teu coração. O Espírito desce sobre você e você agora é selado, você agora é batizado, você agora é propriedade dos céus. Paulo fala: foste comprado por um bom preço. Você já foi comprado. Não faça escravo de homens. Por que você está fazendo escravo de homens? Se o sacerdote agora é eterno, não é mais um sacerdote humano, é um sacerdote que agora entrou nos céus, intercede por nós. Paulo fala: não busca as coisas que são de baixo, busca as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Aonde está assentada a destra do Pai Todo-Poderoso? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, se você é crente, Deus vai te provar. Ele vai te dar talentos. Ele pode te dar 1, mas você tem que multiplicar por 2. Ele pode te dar 3, tem que multiplicar por 6. Ele pode te dar 5, mas você tem que multiplicar por 10. Não faça como aquele ignorante que enterrou o seu talento. Que evangelho é esse? Que fica um homem em cima daquele púlpito, em cima daquele palco, porque ele não é altar. O altar é o seu coração.
O altar, segundo Israel, era sacrificado animais. Hoje é sacrificado no teu coração a renúncia. A renúncia. Hoje é no teu coração. O teu coração é o altar para Deus ou para o diabo? O altar era fora do templo, onde era sacrificado animais. Hoje o pessoal pegaram o altar, dizer deles, né? Dizer da cabeça deles. Colocaram o altar dentro de uma sinagoga e dizem que é a igreja. Nunca foi. Quer dar 10% para o seu pastor? Pode dar, mas não chama de dízimo, porque não é dízimo. Dízimo é alimento. Porque no dia que você for lá no seu pastor e ele pedir dízimo para você, irmã, você tem que dar dízimo, irmã, você tem que dar os 10%. Você fala assim, pastor, eu trouxe aqui R$20 de tomate. Nesse mês caiu R$200 na minha conta e eu trouxe aqui R$20 de tomate. Vai dar prova com ele, vamos ver o que ele vai falar. Não, irmã, isso aqui não é dízimo não. Então ele está cobrando imposto de você, está cobrando tributo de você, não dízimo. Porque dízimo é alimento, sempre foi alimento. Para você ter a prova que dízimo sempre foi alimento, Deuteronômio 14, lá fala que era de ano em ano, tirava 10% da colheita. As 11 tribos tiravam 10% cada uma e dava para os levitas, e os levitas faziam o quê? A repartição entre os pobres, entre as viúvas, entre os estrangeiros e para eles também. Por isso que é a chamada casa de tesouro, onde colhiam os mantimentos para os necessitados, as viúvas, os órfãos. Aí hoje você chama isso casa de tesouro? Essa casa de tesouro é só para o seu líder? É só o seu líder que necessita de comida? É só o seu líder que tem direito de andar de avião, de andar de carrão? É só o seu líder que tem direito de morar em condomínio? É só o seu líder? E você não é filho de Deus, não? É só Ele. Aí esses mercenários ficam pregando mentiras para enganar as ovelhas de Cristo. Fica arrancando o dinheiro das ovelhas, arrancando a lã das ovelhas, arrancando o couro das ovelhas. E quem está errado é nós que denuncia. Aí eles escandalizam, porque são os mercenários que não entrou pela porta do curral. Aí é nós que está errado. É nós que estamos errados. Nós não podemos mais pregar contra a mentira, não podemos pregar mais contra o engano, não podemos pregar mais contra o falso profeta, não podemos pregar mais contra esse falso ensino religioso, não podemos mais pregar contra essa falsa igreja que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Quem está errado é nós. Quem está certo é quem está pregando a mentira. Porque hoje o certo virou errado, o que é errado virou certo. De tanto os mercenários falar, de tanto repetir, as pessoas agora gravaram na cabeça. Aí fica tudo robotizado. Pedro vai dizer, há mais de 2000 anos atrás, Pedro fala, assim como houve falsos profetas no nosso meio, assim também haverá falsos doutores no meio de vocês. Com palavras fingidas, e todos irão no meio de vocês heresias encobertas, e farão de vocês negócios. Ixi, Pedro, velho, que profecia maravilhosa, hein? Segundo Pedro 2. Mas a sua sentença não dormita, ou seja, o juízo não dorme. Você está cobrando 10% do salário das ovelhas, pastor? Continua cobrando. Continua. Não cobra só 10%, não, cobra 20%, 40%, continua cobrando. Continua. O juiz está chegando. E a Escritura fala que Deus, Ele não poupou nem os anjos. Os anjos eram muito mais santos do que nós. Antes entregou as cadeias, a escuridão para o juiz daquele dia. Não poupou Sodoma e Gomorra. Antes entregou a cinza para exemplo daqueles que desobedecem ao Senhor.
não poupou o mundo antigo. Só foi Noé e sua família que foi salva. Toda a face da terra foi dizimada da terra. Aí você acha que vai poupar você, mercenário? Só porque você fala da palavra de Deus, você acha que você vai ser salvo? Aí você fica praticando mentira, praticando o engano que o diabo fazia e faz até hoje. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio, é homicida desde o princípio, fica matando as ovelhas, fica matando o povo de Deus. Continua pregando essa mentira, essa heresia que foi introduzida no meio de vocês. Continua cobrando 10% do salário da viúva. Continua cobrando 10% do salário da aposentada. Continua pegando a oferta dela. Continua engordando o seu banco, engordando o seu bolso, e ela passando fome, passando necessidade. Continua, vai pegando, vai juntando tesouro na terra, vai. O dia que chegar o juízo, aí vai se cumprir lá em Ezequiel 7, o seu ouro e a sua prata será jogado por terra, não vai valer nada. No dia do furor, da ira de Deus, quando for lançado sobre essa terra, o seu dinheiro não vai valer nada. O seu dinheiro não vai comprar segurança. O seu dinheiro não vai comprar salvação. Lá em Apocalipse, houve ali um desastre, o povo sendo dizimado da terra, porque aqueles 4 anjos que foram presos foram soltos para matar, dizimar a população da terra, 1/3 da população da terra sendo mortas, e a escritura fala que o povo não se arrependeram, continuou adorando suas imagens de escultura, continuou adorando seus demônios, não se arrependeram. Por enquanto você acha que essa palavra não vale nada. Por enquanto. Mas um dia, você vai saber, um dia você vai entender o que hoje eu estou pregando. Porque assim também os profetas pregavam, ninguém dava moral. Noé falou para aquela geração: se converta, se arrependa. 100 anos, mais de 100 anos pregando o evangelho para aquela geração. Aquela geração queria matar ele. Ele fazia arca e o povo zombando: cadê o dilúvio, Noé? Cadê o dilúvio, Noé? O dilúvio veio ou não veio? Veio, dizimou a terra. Hoje estamos pregando o evangelho para que você vá para Cristo, para que você pare de estar seguindo homens, para de estar seguindo homens mentirosos, enganadores, fraudulentos, mercenários. Vai para Cristo. Se o homem prega a verdade, é a obrigação dele, fica com a escritura. Ele pregou a verdade, fica com essa verdade, não fica com ele não. Se você crê que o evangelho que eu estou pregando é verdadeiro, fica com esse evangelho, esquece eu. Porque se você me seguir, e se eu cair, você também cai. Por isso que o evangelho que os profetas pregavam, eles deixavam o recado e aceleravam. Era assim que acontecia na época do profeta Elias, por exemplo. Elias falou: Acabe, fala o seguinte, chama seus profetas, chama os profetas de Israel, chama. Vamos ver se eles é profeta verdadeiro, chama eles. Faz para eles, fala para eles. Fazer o sacrifício para o seu Deus Baal, se o Deus verdadeiro, faz. O Deus que vocês creem, faz, vamos ver se é verdadeiro. Aí o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Eles ficaram quase o dia inteiro gritando: Baal, Baal, Baal. E eles ainda zombou: grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Mas quando Elias fez o sacrifício, e Elias ainda falou assim: pode jogar água, pode jogar mais, pode jogar, pode molhar, porque o Deus que eu creio vai colocar fogo nessa carne. Quando Elias orou os céus, fogo desceu. E aquelas profetaiadas de Baal foram dizimadas, mortos. É assim que vai acontecer com esses falsos profetas. Deus não poupou Safira e Ananias. Você sabe quem era Safira e Ananias? Lá em Atos 5, você sabe quem era? Estava na igreja. Estava.
pregava junto com os apóstolos, fazia a obra junto com os apóstolos. Só uma mentira foi dizimado. Aí o de hoje pregando milhões de mentiras, enganando, prosperando, enriquecendo, matando as pessoas da fé. Aí você acha que Deus vai poupar esse povo? Pelo que eu estou vendo, esse povo que já se foi contaminado, esse povo que adora o Deus Mamon, o Deus desse século, o Deus dinheiro, que Cristo fala que não pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24, ou você serve Deus ou você serve o dinheiro. Esse povo já está contaminado, já abandonaram a verdade de Deus. Sai de lá, porque você está patrocinando essa pilantragem, você está patrocinando esses roubos, você é cúmplice dos seus pecados. A Escritura não manda você ficar lá, a Escritura manda você ir para a Escritura, a Escritura manda você ficar com o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é uma promessa. Pai, santifica meu discípulo, não só esses que estão comigo, Pai, mas todos aqueles que hão de crer em mim, por causa da tua palavra. Tem que ter de acordo com a Escritura. João 7,38, João 7,37, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E lá em Apocalipse ela fala de graça, direto da fonte da água da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do teu ser. Ou seja, Cristo está falando que para crer nele tem que ser de acordo com a Escritura. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda não. As cartas de Paulo também não tinha, as epístolas não tinham sido escritas. Então quando Cristo fala quem crê em mim, como diz a Escritura, tem que ter uma base para nós crer nele. A Escritura, a lei, ela é a base. Aí Cristo veio, tudo aquilo que era para ser anulado, tudo aquilo que era da lição do Velho Testamento, Cristo tirou. Mas o que era para continuar, continuou. Cristo, ele não anulou a velha aliança, ele renovou. Assim é quando você se separa da sua mulher, aí você quer reconciliar com ela, você está renovando a aliança com ela, mas a aliança antiga já permanece já. O que Deus uniu, o homem nenhum separa. Agora está só renovando. É igual o Senhor fala pelo ministério de Jeremias 31, 34. Eis que dias vem que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é aquela aliança que eu fiz lá no Monte Sinai. Porque agora, em vez da lei estar escrita em pedras, eu agora escreverei no seu coração. A lei está escrita no nosso coração. Por isso que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora o Espírito Santo escreveu no nosso coração. É impossível aquele que serve o Senhor verdadeiramente pecar. O pecado que o crente comete é um pecado involuntário, ele não queria. Ah, irmão, mas eu sou fraco, irmão. Fraco não quer dizer que pratica pecado. Tem sua cabeça. A pessoa, quando ela é fraca, ela muitas vezes não ora, muitas vezes ela não jejuma, muitas vezes ela não é vigilante. Mas cair no pecado, isso não é desculpa. Como é que você quer cair no pecado? Essa palavra fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, aquele que não detém no caminho dos pecadores, aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, é na palavra do Senhor, é na escritura do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Qual é o espaço de tempo que você tem para pecar, se você está meditando de dia e de noite? Por isso que o Senhor derramou do teu espírito, para que ninguém tenha desculpa. Então, creia no Senhor Jesus Cristo da Escritura. Não é o Jesus que está sendo pregado nesses templos. Esse Jesus aí é um mercenário.
O Jesus verdadeiro da Escritura, ele não pede nada seu. Pelo contrário, ele já deu a vida. O que ele quer de você é que você renuncie a essa vida terrena. Ele não quer seu dinheiro, ele quer a sua alma. Ele quer te salvar. O diabo e Cristo têm duas coisas em comum. Os dois querem almas. Que é isso, irmão? O diabo também leva alma, leva. Lucas 12. Louco, esta noite te pedirão tua alma. Para quem será? Para quem está preparado? O diabo é o nosso acusador. Ele acusa-nos diante do Pai, de noite e de dia. O pecado que você está cometendo, ele tem que ser apagado. Senão você está sendo acusado. Por isso que é necessário você largar logo essa prática pecaminosa, porque o juízo vai vir para você. Abandona quanto antes. Quanto antes você abandonar, menos juízo vem para você. Você arrependeu dos seus pecados e agora está andando uma vida de santidade, por exemplo, daqui para frente não tem mais condenação para você, porque você arrependeu. Agora não demore, meu amado, não demore, porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Muitas vezes você vai colher espinho, porque você está plantando espinho. Muitas vezes você vai colher tempestade, porque você está plantando tempestade. Então Paulo fala, não deixa de plantar o bem, que no seu tempo você colherá. Então não faça como Israel, que ficou a vida todinha falando desse Messias, falando daquele que ia manifestar no meio do povo, que ia salvar Israel, e quando Cristo manifestou, eles não conheceram. Não faça como Israel terrena, faça como Israel espiritual, os que foram salvos, os que aceitaram o nome, aqueles que seguiram Yeshua, aqueles que seguiram a palavra, aqueles que praticaram boas obras, aqueles que falaram a verdade e foram mortos por causa dessa verdade, mas não negou a verdade, não negou a palavra, não negou Cristo. Não seja ignorante. Vigia. A sua alma ela é preciosa. Não é porque você faz parte de um sistema religioso que você é salvo, não. A salvação não está nisso. Cornélio, ele recebeu o Espírito de Deus. Cornélio, ele foi visitado pelo anjo de Deus porque fazia obras e orações aonde? Na casa. Cornélio não frequentava a igreja, não frequentava templo, não frequentava a sinagoga, ele era gentil. Quando Pedro foi lá para ajudar ele a compreender o Evangelho, ele não seguiu Pedro, não. Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas e seguiu a Escritura, continuou seguindo. Então, quando você for servir Cristo, serve todo o teu coração, meu amado. Tenha sede, tenha justiça, seja justo, seja santo, seja perfeito. Irmão, ninguém consegue ser perfeito. Cristo fala lá em Mateus 5,48: seja perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. O objetivo do Evangelho é perfeição. Se você não consegue completar essa obra de perfeição, Cristo completa pela fé. Mas o objetivo é alcançar o alvo, Cristo. Ele é perfeito. Então nós temos que ser perfeito como Ele. Quem fala que você não consegue ser perfeito e que você não consegue ser santo é o diabo. Porque Deus ele é santo, você tem que ser santo. Ah, mas ninguém consegue ser santo. Aí você vai praticar o pecado porque você não consegue ser santo. É isso que o diabo quer, te enganar, deixar você andar pela terra despreocupado. Aí no dia que você descer a sepultura, o seu familiar te leva você até o cemitério.
Dali para frente, é Deus ou o diabo. Tire sua cabeça. Não existe purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Você foi enganado. Isso não está na Escritura. Arrependa em vida. A Escritura fala que nós temos que arrepender enquanto nós estamos vivos. A ordem é morrer uma só vez. Segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Não fica pensando que você morrer condenado, você vai ser salvo porque tem uma família que vai rezar por você aqui. Não vai ser salvo. Não foi para isso que Cristo manifestou aqui nessa terra, não. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar arrependimento em vida. Por isso que a Escritura fala, arrependei-vos e convertei. Depois que você morre no pecado, não tem como você se arrepender, não. Os padres te enganaram. Os papas te enganaram. Os mercenários estão te enganando. A salvação não é por meio dessas obras. A salvação não é por meio de religião. A salvação não é por meio de catolicismo universal, mundial. Não, a salvação está por meio de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Jesus Cristo, Ele não é propriedade de nenhum sistema religioso. Jesus Cristo, Ele pertence ao Pai, Ele pertence aos céus, não pertence a nenhuma denominação, porque se Ele pertence a alguma denominação, e a cada denominação for condenada, então Cristo é o quê? Qual denominação que Cristo pertence? Cada uma prega um evangelho diferente, uma inimiga da outra. Até nas próprias assembleias existem contradições. É por isso que uma saiu da outra, não concorda com a pregação da Debrais, vai para a Vila Nova. A Vila Nova não concorda com a outra pregação, aí forma outra igreja, aí coloca lá o nome dela, Assembleia de Deus, lá sabe Deus lá quando. Não, ué, a Igreja de Cristo não tem nome. Não tem CNPJ, não tem placa, não é deste mundo, porque quem é santificado busca as coisas que são do alto, busca as coisas que são do céu. É uma nova criatura, criação feita em Yeshua, nova criação, novo homem, um só povo, um santificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?